Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Uma experiência nada agradável, né? Faz poucos anos isso, né? Eu estava noivo da minha esposa, minha atual esposa, né? E eu lembro que nós tivemos um culto assim muito extraordinário, né? Para nós foi algo assim esplêndido, porque o meu sogro, ele estava afastado dos caminhos do Senhor há mais de 20 anos, ou em torno de 20 anos, não lembro certo. E ele havia voltado para Jesus naquela noite. Então, para nós foi uma alegria assim imensa, né? E a minha cunhada, ela tinha acabado de aceitar Jesus assim há poucos dias. Então a gente estava extasiado com o que Deus estava fazendo, né? E eu lembro que a gente fomos para casa, nos arrumamos para dar uma volta. Aí fomos na cidade vizinha aqui, em Balneário Camboriú. E fomos na praia e comemos uns churros e tal. Só que nós estávamos tão assim alegres, eu falei, que tal a gente subir um monte? Vamos lá subir um monte para orar um pouquinho, só para agradecer ainda mais a Deus por essas vitórias que nós temos para contar. E elas muito bem vestidas e salto e eu também tava com uma roupa legal assim de passeio. E então vamos, elas toparam na hora. Então vamos subir o monte. Aí fomos em um determinado monte, que é uma bênção, né? Não é porque aconteceu esse episódio, não tem nada a ver com o monte não ser uma bênção, foi um episódio que aconteceu lá. E fomos orar, nos ajoelhamos nós três e orando a Deus, falando com Deus. E lá é um local de oração. Tanto é que tem até placas, fala para não conversar e não atrapalhar o povo que vai para orar, porque ali realmente é um local para oração em determinados horários. E nós estávamos em um desses horários de oração. E entra um homem e ele começa a falar alto. E ele diz, Deus me mostra alguém aqui e eu vou falar mesmo, que eu falo mesmo. Se Deus me mandar falar, eu falo, assim, com uma falta de ética assim, tremenda, assim, né? A gente sabe quando Deus quer falar, não existe, né, o que possa impedir. Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas também tudo tem uma prudência, né? E ele foi muito antiético, assim, desrespeitoso com o povo que estava orando. Mas amém, ele estava dizendo que Deus queria falar, então o povo ficou atento. Só que ele disse, eu vou falar mesmo, e começou a pregar. Pregar um discurso, assim, muito religioso, como se ele fosse extremamente santo, né? E ai de nós se não buscássemos estar no patamar dele. E o povo começou a sair, Ninguém discutiu com ele, ninguém brigou, ninguém pediu para ele ficar quieto, só que o povo começou a ir embora. Ficou assim umas 8 ou 9 pessoas, mais ou menos. E eles tudo, é verdade, é verdade, é verdade. E ele dizia, tem alguém que tem que se arrepender logo, algumas pessoas. E os outros 9 concordando com ele. Eu não sei, parecia ser, pela situação, que todos eles se conheciam. E estavam apoiando. E falando aquela situação, foi muito embaraçoso e a gente parou de orar, porque ficou inviável orar. E ele pediu para nós darmos a mão e a gente não ia ser inconveniente, né? Não ia escandalizar. Tá, vamos orar, né? E começou a falar. Porque tem que usar saia. Porque a mulher foi chamada, e a minha esposa e a minha cunhada de calça, de salto, muito bem arrumadas, maquiadas. Começou a falar que a maquiagem não é de Deus, que a maquiagem, e começou a falar a unha pintada, surgiu lá, com não sei, aí começou a falar em um discurso religioso, que nos julgando pelas nossas vestes, né? Julgando pela aparência, só porque estávamos bem vestidos, e fomos subir ao monte. E olharam para nós e começaram a interpretar o que eles acreditavam. E nós ficamos naquele fogo cruzado, e começou a insinuar de fornicação, né? Que tinha um casal ali em fornicação. Só que observação, gente, só tinha um casal lá, que não era casado. Nós tínhamos mais um casal lá que era casado, que a gente sabe que eles são casados, e só tínhamos nós. E eu e a minha esposa sempre nos guardando, e de fato conseguimos nos guardar até o casamento. Não tivemos relação sexual por uma opção nossa, porque a gente crê que Deus iria nos abençoar e de fato nos abençoou. E aquela insinuação. Aí você vai dizer, mas irmão André, quem me conhece sabe, pô, eu ia falar. Por que tu não falou? Tu é um cara que
que busca se manter calmo, mas em certas situações tu bate de frente. Porque assim, a minha cunhada, eu havia dito, havia acabado de aceitar Jesus. Há poucos dias. O que que ela ia pensar? Meu Deus, os crentes brigam assim porque eu ia bater de frente. Que ele usando versículos isolados para dar justificativas. Ela ia pensar o quê? Um crente fica brigando com o outro e eu fiquei calado, irmãos. Por amor à alma dela. E saímos daquele monte e eu procurei me manter calmo o tempo todo. Por dentro eu estava explodindo, né? Eu cheguei a levar minha esposa e minha cunhada em casa e minha vontade era de voltar naquele monte, ver se eu encontrava ele e falar umas verdades. Mas não, eu vi que não vale a pena. Mas a questão é que tem muitos juízes religiosos. Porque eles creem que todas as igrejas têm que seguir o padrão e a doutrina que a igreja dele segue. Não porque tem que usar saia, porque na minha igreja usam saia. Cara, o problema é teu, sabe? Se tu tá feliz, amém. É pecado? Não, não é pecado. É errado ou não é errado? Cara, quem sou eu para falar se é errado ou se não é errado? Tá servindo para ti? Tás bem? Tás feliz com Jesus? Continua. Saia, short, e não importa. Sabe, as pessoas estão preocupadas em querer que os demais sigam a doutrina delas. Eu já fui um tempo assim, que eu recebi ensinamentos, só que eu achava que todas as igrejas tinham que ser assim. Eu não sabia que tinha multiformas. Claro que eu acreditava ser assim, né? E a gente vai em igrejas que às vezes a pessoa está sem maquiagem. A gente não se sente mal, porque a gente respeita a doutrina daquela igreja. Se eles não usam maquiagem, não temos nada a ver com isso. Se não usam joias, tudo bem. Eu, André, não ligo, não me importo. Eu conheço algumas igrejas, a gente foi visitar, teve ministrando em algumas igrejas. Chega lá, a pessoa está com uma saia, às vezes, poxa, um pouco, muito acima do joelho, sabe? Mas, gente, o que que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Gente, se nós formos ministrar, vamos ministrar a palavra de Deus e deu. Muitos têm esse problema de querer, não, na minha igreja é assim, tem que ser assim, porque eu aprendi assim. Meu irmão, há vários tipos de igreja, né? E que pregam a verdade, mas tem a sua liberdade em certas áreas, tem as suas regras em certas áreas. Se a pessoa que está ali está feliz, está buscando a Jesus, tem palavra de verdade naquela igreja, deixa a pessoa ser feliz. A gente não pode querer fazer que as pessoas sejam o padrão que a gente acredita ser certo. Então, não julgue. Não julgue. Ah, mas está contra a palavra. Amém, está contra a palavra, mas nós não vamos lá apontar. Nós vivemos num tempo que é muito ataque de igreja para igreja, sabe? Que eu acho que o diabo deve ficar assim de braço cruzado, porque ele não precisa fazer muito trabalho, que a própria igreja se ataca. A gente vê um criticando o outro, é um falando mal de outra igreja, sabe? De vez seguir a sua vida e ser feliz. Só que às vezes nós vamos pregar a palavra e a palavra vai confrontar essas pessoas. Mas amém, é teu papel. Se você quer pregar a palavra de Deus, ministrar, transmitir, amém. Independente se vão receber como ofensa, não importa, só pregue a verdade. Mas a verdade mesmo, a verdade é que nós não somos juízes. Então as pessoas confundem pregar a verdade. Às vezes você tem um entendimento em certas áreas e nós queremos empurrar de goela abaixo. Eu, André, era muito assim. Porque eu conheci Jesus, eu queria que as pessoas conhecessem Jesus e fizessem o que eu fiz, porque para mim deu certo, mas isso que deu certo para mim não vai dar certo para aquela pessoa. E às vezes as renúncias que eu consegui fazer, aquelas pessoas não vão conseguir, ou elas vão conseguir muito mais. A questão é que eu não posso querer que as pessoas sejam o padrão que eu acredito que elas têm que ser. Eu não posso querer que as pessoas vivam da forma como eu acredito estar certo. Sabe, nós temos que nos pautar na palavra de Deus. Se a palavra não condena, amém. Mas se a palavra condena, aquela pessoa que se sente condenada ou afrontada pela palavra, cara, é ela e Deus. É ela e Deus. Eu não posso chegar nos irmãos e dizer, faça assim, usa essa roupa, faça essa forma, naquela igreja age assim, naquela igreja pode isso, aquela igreja não pode. Cara, deixa. Seja livre em Cristo Jesus. Sabe o que é você ser livre em Cristo Jesus? É você sentir a sua liberdade, mas não querer prender ninguém, não querer tirar a liberdade de ninguém. Então a gente não pode ser juízes religiosos. Se a sua igreja não permite algumas coisas, amém, glória a Deus. Se a sua igreja permite, amém, glória a Deus. Vai contra a palavra ou não vai? Aí é você com Deus, é você com a palavra.
mas que nós não venhamos querer bancar os juízes e querer impor nas pessoas o que nós acreditamos ser o certo. E sem mencionar que tudo tem que ter um respaldo bíblico, né? Então, é de acordo com a Bíblia? É a vontade de Deus? Porque isso é o que importa. E o resto é resto. Amém? Vamos parar de julgar, vamos